No episódio de hoje, alertamos para os riscos da chamada MP da Liberdade Econômica, aprovada nesta semana na Câmara dos Deputados. Mas Lígia, antes disso, explica pra gente o que significa uma MP? As medidas provisórias, ou MPs, são normas com força de lei que devem ser editadas pelo presidente apenas em situações de urgência. Elas têm efeito jurídico imediato, mas precisam da aprovação da Câmara e do Senado para se converterem definitivamente em lei. Desde que tomou posse, Bolsonaro usa as MPs como manobra para prejudicar o povo. E agora que você já sabe o que é uma medida provisória, vamos falar sobre a MP 881, da Liberdade Econômica, que de liberdade para o trabalhador e para a trabalhadora não tem nada. Na última terça-feira, dia 13, a Câmara dos Deputados votou a medida que, entre outras coisas, permite que o povo trabalhe aos domingos, sem quase nenhum descanso. A regra vale para todas as categorias profissionais. Fica cada vez mais difícil para o trabalhador e trabalhadora. E afinal, o que muda na sua vida? A MP propõe mudanças em partes das regras trabalhistas. Para nos explicar em detalhes, falaremos com o deputado federal Enio Verri, nosso convidado de hoje. Deputado, o que muda na vida do trabalhador e da trabalhadora com essa medida provisória, chamada de MP da Liberdade Econômica? Primeiro, é importante ressaltar que quando se fala em liberdade econômica, na ótica liberal, é igualdade de condições para se disputar o mercado. Essa medida de liberdade econômica, a última coisa que ela faz é da igualdade da disputa. Ela é uma medida provisória que ajuda a concentração de riquezas no país em detrimento dos mais pobres, trabalhadores e micro e pequenos empresários. O que vai mudar de forma drástica, por exemplo, o trabalho aos domingos. Hoje, desde que haja um acordo intermediado pelo sindicato, o comércio, em especial, shoppings, trabalham aos domingos. Só que o trabalhador que trabalha no domingo, ele ganha um adicional. A partir dessa lei, não precisa mais ter acordo com o sindicato. O acordo é individual entre o patrão e o trabalhador, e ele poderá trabalhar 3 domingos no mês e descansar 1. E ele não vai receber mais por isso. Ou seja, esses 3 domingos que ele irá trabalhar, ele vai descansar na segunda, na terça ou na quarta, mas não receberá, como hoje recebe, nenhum tipo de adicional. E isso não se aplica só aos trabalhadores do comércio. Pode ser um professor. Qualquer tipo de profissão hoje pode trabalhar aos domingos. Ora, numa Câmara de Deputados, onde tem um grande número de evangélicos, com isso você elimina a possibilidade desse trabalhador ou trabalhadora ir num culto, numa missa, almoçar com a família. Você destrói essas relações pessoais. Esse é um. Outro aspecto que eles colocam, que foi aprovado ontem, é a eliminação da necessidade do cartão ponto. Hoje o trabalhador é registrado e tem que picotar o cartão para cumprir a sua jornada. Agora, só se picota o cartão ou só se registra a carga horária se for fazer hora extra. Caso você seja contratado para trabalhar 8 horas por dia, não terá mais o cartão ponto. Isso é um perigo, porque o trabalhador, em época de recessão como essa, se o patrão já não tem um cartão ponto para registrar as 8 horas que você tem que fazer, você acha que ele vai entregar o cartão ponto para aquelas horas extras que você terá que fazer? É uma maneira que a legislação fez para que o trabalhador trabalhe mais tempo e não receba suas horas. Porque como é que vai provar que ele fez a hora extra? Hoje ele prova que ele picotou o cartão, que ele registrou a presença dele na empresa. Sem o cartão, como ele vai provar isso? Isso é um outro absurdo enorme. E tem um outro que eu julgo maior ainda. Hoje a legislação brasileira diz o seguinte: um grande grupo econômico tem várias empresas. Sei lá, tem 10 empresas diferentes. Se uma das empresas não pagar os direitos dos trabalhadores, não pagar o salário, não recolher o fundo de garantia, e o trabalhador entrar na justiça, o grupo econômico, ou seja, as outras empresas, respondem por isso. Olha que absurdo, foi aprovado ontem que não existe mais esse tipo de prática. Se um grupo econômico enorme, uma das empresas não paga os seus trabalhadores, ou não contribui na Previdência, não cumpre as suas obrigações trabalhistas, esse grupo econômico não precisa responder pelas falhas dessa empresa. Ou seja, se tem um grupo econômico que pode criar uma empresa, por exemplo, para terceirizar mão de obra, a pessoa trabalha, ele não paga salário, não contribui com a Previdência, e o trabalhador não pode entrar com uma ação porque não vai ter de quem cobrar. Então, veja, é uma pseudo-liberdade da economia, mas, de fato, eu chamaria de uma quarta reforma trabalhista.
teve aquela primeira reforma do Temer da terceirização, a segunda reforma do Temer, que foi enorme, que foi aquela chamada de reforma trabalhista. Tivemos agora a reforma da Previdência, que criou a carteira verde e amarela, que é a terceira reforma trabalhista, e agora a medida provisória 881, que elimina os parcos direitos que ainda sobraram para as trabalhadoras e trabalhadores do Brasil. Essa retirada de direitos, na opinião do senhor, pode causar impacto na economia brasileira? Claro que cria. Aliás, é uma contradição, porque o discurso do governo e dos deputados que apoiaram essa medida provisória é de que a medida provisória 881 geraria mais emprego no país, falou até em mais de 3 milhões de empregos. Isso é mentira. O que faz gerar emprego numa economia é capacidade de consumo. Se tem dinheiro circulando na economia, se as pessoas têm emprego, ganham salário, elas consomem, a economia cresce e gera mais emprego. Numa recessão como essa, onde as políticas econômicas adotadas até agora só diminuem a capacidade de consumo na economia, não há como gerar mais emprego. E, olha, tanto a reforma da Previdência, já aprovada na Câmara, agora no Senado, como a medida provisória 881, elas aumentam a recessão e aumentam o desemprego no país. Então, para concluir agora aqui nossa conversa, na sua opinião, então, quais são os problemas mais graves que a gente tem que ficar atento com essa nova MP aprovada? Olha, os problemas mais graves que tem que ficar atento são os que eu já citei. Em especial, a questão da jornada de trabalho, que o trabalhador não assine esse acordo e exija que o sindicato participe da negociação entre o empresário e o trabalhador no que se refere ao trabalhar aos domingos, para que ele possa, se tiver que trabalhar aos domingos, receber algum adicional. Se ele fizer um acordo individual, ele vai perder. Ele tem que exigir, através do sindicato, que picote o cartão, que registre a presença dele no trabalho. Ele precisa registrar. Registrar a presença não é uma cobrança do patrão para o trabalhador, é uma segurança do trabalhador em caso de um acidente de trabalho, em caso dele fazer horas extraordinárias, ele poderia exigir na justiça que se pague a hora que ele trabalhou. E, finalmente, se ele perceber que trabalha numa empresa e perceber que não está pagando, que não está contribuindo, pagando fundo de garantia, que imediatamente ele denuncie isso ao sindicato ou então à Delegacia Regional do Trabalho da sua cidade ou da sua região. É preciso que a gente diminua os impactos negativos desta medida e, principalmente, hoje em dia, é preciso que a população acompanhe de perto esses projetos e, antes que eles sejam votados, que cobre dos parlamentares do seu respectivo estado, da sua respectiva região, para que não deixem votar coisas tão ruins para a população e para a economia brasileira como estão fazendo ultimamente. Está ótimo, deputado. Muito obrigado. A gente agradece a participação. Eu que agradeço. Muito obrigado. E a luta pela garantia de direitos não esmorece nem um dia. No dia 14 de agosto, 100 mil mulheres de todos os cantos do país foram a Brasília para lutar pelo combate à violência, fome e promover a igualdade de gênero. A Marcha das Margaridas é a maior mobilização de trabalhadoras rurais da América Latina e homenageia Margarida Maria Alves, sindicalista defensora dos direitos humanos. Por mais de 10 anos, ela comandou o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Alagoa Grande, na Paraíba, sendo uma das primeiras mulheres a ocupar o cargo no país. O ato de abertura contou com a presença de várias lideranças do PT, como a secretária de Mulheres, Anne Caroline, e a presidenta do nosso partido, Gleisi Hoffmann, além de lideranças políticas e mulheres de todo o país. Acompanhe um trecho do discurso da nossa presidenta. E dizer que essa marcha é histórica. Há muito tempo as Margaridas marcham sobre Brasília, trazendo aqui a memória de Margarida Alves, uma mulher porreta, que ousou enfrentar o latifúndio, que ousou enfrentar aqueles que queriam exterminar os trabalhadores, ousou enfrentar os que tiraram o direito. A luta de Margarida, como de tantas outras mulheres e homens, escreveu a história das conquistas do povo brasileiro, do povo trabalhador, do povo agricultor e das mulheres brasileiras. Neste mesmo dia, Lula enviou uma carta às Margaridas que foi lida por Fernando Haddad. Ouça um trecho. Esse momento difícil de hoje passará. Ele não é fim da nossa caminhada. Ele é apenas uma pausa na construção do Brasil que queremos. Justo com soberania popular, democracia, justiça, igualdade e livre de violência.
O povo brasileiro voltará a ser tratado com o respeito que merece. As mulheres da nossa terra voltarão a ter o respeito e carinho que merecem. O ódio não vencerá o amor. O medo não vencerá a esperança. A grosseria não vencerá a solidariedade. Obrigado pelo abraço, pelo carinho. Sigamos em frente, sem medo de sermos felizes. As margaridas chegaram e eles não têm como deter a primavera. Viva as margaridas! Viva o Brasil! Viva o povo brasileiro! Luiz Inácio Lula da Silva! O nosso querido presidente Lula sempre lutou junto às margaridas e, mesmo com toda a perseguição e injustiça que vem sofrendo, não se esquece da luta das mulheres. E o que você não pode deixar de saber? A chapa que tem Cristina Kirchner como vice e Alberto Fernandes como candidato à presidência venceu as eleições primárias na Argentina. As eleições primárias definem, oficialmente, quem serão os candidatos de cada partido nas eleições nacionais, que acontecem em outubro, e funcionam como uma grande pesquisa eleitoral. Em carta, Lula felicitou a chapa pela vitória e obteve resposta de agradecimento de Kirchner e Fernandes. O candidato ajuda a denunciar essa prisão injusta em todo o mundo, e já visitou Lula em Curitiba. E ainda nessa semana, dia 13 de agosto, milhares de estudantes foram às ruas em mais de 200 cidades de todo o Brasil para protestar contra os cortes na educação e contra o futurice de Bolsonaro. Trabalhadores e trabalhadoras se somaram na luta, que também é pela garantia de direitos e contra a devastadora reforma da Previdência. E na manhã desta quinta-feira, o presidente do Instituto Lula, Paulo Okamoto, foi entrevistado pelo programa Manhã de Notícias da Rádio Tiradentes do Amazonas. No dia anterior, a Câmara dos Deputados votou no projeto de lei que endurece as punições por abuso de autoridade. Okamoto afirmou ser necessária uma legislação que iniba as autoridades de tomarem decisões arbitrárias, como tem acontecido nos julgamentos de Lula. As denúncias de parcialidade feitas pela defesa de Lula há muito tempo ganharam provas com os vazamentos de mensagens envolvendo membros da Operação Lava Jato. Fica cada vez mais evidente que ele é vítima de uma perseguição. Lula livre já! O Semana 13 de hoje vai chegando ao final. Compartilhe esse episódio com seus companheiros e companheiras para fortalecer nossa luta. Eu sou Iago e com a gente temos novamente a participação especial da Lígia. Valeu, Lígia! Valeu, Iago! E sexta que vem, o Semana 13 está de volta. Tchau e um bom final de semana a todas e todos!